Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Quero falar esta noite sobre o ministério do Espírito Santo. Eu acredito que não há assunto melhor para a igreja tratar do que o ministério do Espírito Santo. E por outro lado, não há pessoa tão atacada na Bíblia pelas seitas do que a pessoa do Espírito Santo. Os testemunhas de Jeová o negam, assim como os mórmons. O adventismo acredita em parte, mas ele é real. E não há como nós negarmos o seu ministério, a sua atuação nas nossas vidas e no meio da igreja. As pessoas podem negá-lo, mas a grande verdade é que ele está aqui. Ele está entre nós. Essas palavras que o Senhor Jesus disse, ele disse assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Esta palavra outro, do grego aloni, significa alguém semelhante a mim. Quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, ele não estava falando outro qualquer. Ele estava falando a palavra aloni, que significa alguém semelhante a mim. Quando eu subir ao Pai, não fiquem tristes, porque se você ler na tua casa, capítulo 16 de João, os discípulos estavam tristes, porque Jesus disse que ia partir. Jesus falou, não fiquem tristes, porque quando eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai dar para vocês alguém semelhante a mim. Outro, Consolador, da palavra Paracletos. Essa palavra Paracletos, que para nós também é traduzido como Consolador, não é simplesmente um consolador, como quando você vai a um velório, alguém perdeu um ente querido, e você abraça aquela pessoa ali para levar um consolo. Não é esse tipo de consolador. Também faz isso, mas não é só isto. Esta palavra Paracleto significa alguém chamado para ficar ao lado. Olha que coisa linda. Paracleto significa alguém chamado para ficar ao lado. É semelhante ao papel de um advogado, mas mais do que isso, ele não vai ficar só ao teu lado, ele vai estar com você e ele vai habitar em você, ou seja, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar alguém semelhante a mim para estar constantemente com vocês. Por isso, irmãos, o crente que ignora o ministério do Espírito Santo, ele tem uma vida muito chata, muito triste, uma vida muito esmorecida, sem ânimo, porque às vezes ignora esta pessoa tão importante que Jesus enviou para estar conosco. A igreja que ignora o ministério do Espírito Santo, ela morre. Existem muitas igrejas de Sardes por aí. Lembra qual era a igreja de Sardes? Jesus disse no capítulo 3 de Apocalipse, é isso? É 2? Eu sempre confundo. É 3. É a primeira igreja do capítulo 3. Jesus disse, tens nome de que vives, mas está morto. A igreja que ignora o ministério do Espírito Santo, ela pode ter até nome de que vive, nome de igreja cristã, mas quando você entra,
a morte espiritual tomou conta. Alguns anos atrás, uma filha e uma mãe, lá da Zona Leste, começaram a frequentar essa igreja, buscando libertação. A mãe já era cristã, há 20 anos. E ela entrou numa depressão tão profunda, que ela não sabia qual foi a última vez que ela tinha limpado a sua casa. Janelas só viviam fechadas. Ela não tinha ânimo para levantar e fazer uma comida. O filho, a filha e o marido se viravam. Ela se olhava no espelho, ela dizia que ela enxergava uma velha, horrível, feia. Ela disse não tinha mais alegria para a vida. Até que um dia, ela assistiu o culto por indicação de alguém, pela internet. Por isso que nós estamos investindo mais nessa transmissão ao vivo. Tem um irmão aqui da igreja que está preparando algo muito bom, viu, Fê? Um canal no YouTube, mas com abertura, com tudo. Em breve nós temos novidade aqui. Precisamos investir. E ela assistiu o culto e ela veio. Não deu outra. Na primeira noite da campanha de terça-feira, manifestou o demônio nela. Depois da filha. E foi assim por várias e várias terças-feiras. E ela falava, pastor, eu sou 20 anos de uma mesma igreja, nunca manifestou demônio em mim. Por que eu venho aqui e manifesta? Não sei. Se o pastor não ora para você, ele ora. Ele não impõe a mão, ele impõe, ele não unge. Mas não acontece nada. Mas aqui é só vocês orar que manifesta o demônio. Isso é bom. Se está manifestando é porque estava aí dentro. E se está aí dentro, tem que sair. Você não é hospedeiro de demônio. Nós temos que ser habitação do Espírito Santo. Ao final de uns 3 meses, mais ou menos, aquela mulher estava liberta. E o dia que ela veio dar testemunho, olha a alegria dela por ter conseguido fazer uma faxina em casa. Por ter conseguido jogar um monte de tranqueira fora. Por ter cozinhado novamente para o seu marido. E ela se olhava no espelho, ela não enxergava mais aquela velha, agora ela se via como ela realmente era. Ou seja, todas aquelas coisas que o diabo tinha colocado foram arrancadas pelo poder do Espírito Santo. Então, se uma igreja ignora esse ministério, ela morre. Mas nós não podemos ignorar, porque ele está entre nós. E ele habita em nós, amém? Segundo estas palavras do Senhor Jesus, e aqui eu quero dizer para vocês que Jesus nunca falou tanto do Espírito Santo, quanto nesta sua última semana de vida. Em todo o ministério de Jesus, ele pouco ou quase nada falou a respeito do Espírito Santo. Há uma concordância entre os teólogos de que o Velho Testamento é a atuação do ministério do Pai. Os Evangelhos é a atuação do ministério do Filho. E de Atos dos Apóstolos para frente é a atuação do ministério do Espírito Santo. O Pai atuou no Velho Testamento e de vez em quando se manifestava, e até o próprio Jesus, denominado anjo do Senhor, se manifestava algumas vezes, mas o ministério do Velho Testamento era do Pai. Nos Evangelhos, você vê o Pai falando 2 vezes com Cristo do céu, as pessoas ouvem a voz, você vê também alguma referência ao Espírito Santo, mas o ministério é do Filho. Mas quando você vai para Atos dos Apóstolos, você vê a ênfase que é dada ao ministério do Espírito Santo. Por quê? Porque de Atos dos Apóstolos em diante, que é a história da igreja, quem estaria com a igreja era ele, o Espírito Santo. Vamos lá. O ministério do Espírito Santo, segundo essas palavras do Senhor Jesus, é estar conosco sempre. Este é o ministério dele. Pode ser que na igreja hajam vários ministérios. Pode ser não, há vários ministérios. Na igreja tem o ministério de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor, de mestre, né, falando dos dons ministeriais. Mas também existem os ministérios locais.
ministério da música, ministério do ensino, ministério da assistência social, existem vários ministérios. Muito bem. O ministério do Espírito Santo é estar sempre conosco. Qual é o ministério do Espírito Santo? E o que ele faz neste estar sempre conosco? O que ele faz? Primeira coisa, Jesus disse que ele nos guia a toda a verdade. Capítulo 16, no versículo 13, na parte A do versículo, diz assim, João 16, 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, irmã Luzimar, tão íntima do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que te dá aquela sensação de que algo não cheira bem, sabe? Quando você ouve alguma coisa, você fala, que ensinamento estranho, que doutrina estranha, nossa, isso daí existe, isso daí, Você ainda não consultou nenhum dicionário, nenhum comentário bíblico, mas o que foi falado ali te soou estranho. Esse soar estranho é o discernimento que vem do alto, concedido pelo Espírito Santo, para que você não seja enganado, nem caia na mentira, mas continue sendo guiado a toda a verdade. Ele nos guia a toda a verdade. Amém. Uma outra coisa a respeito do fato do Espírito Santo estar sempre conosco, é que o Espírito Santo, ele não falaria de si mesmo. Ainda no versículo 13, na parte B do versículo, continuando aí, diz assim, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, ele não falará de si mesmo. Como assim, pastor? Significa que o que o Espírito Santo nos diz vem do Pai. Não vem dele mesmo. O Espírito Santo é tão somente a voz de Deus entre nós. Então, ele não fala de si mesmo, não é coisa que ele tira da cabeça dele. Ele fala porque ele ouviu alguém falando. E por ele ter ouvido, então ele nos transmite esta verdade. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos julgar muitas doutrinas e teologias que têm surgido hoje, se elas vêm de Deus ou não. Você precisa julgar, nós precisamos julgar. Há uma tentativa muito grande hoje de desconstruir o modelo tradicional de igreja. Tem igrejas, irmãos, que já não tem mais culto durante a semana. É só um culto no domingo. Nos outros dias, os irmãos se reúnem nos lares, nas casas. Qual é a afirmação deles? Em Atos dos Apóstolos, só nas casas. Então, vamos tirar os cultos do templo, deixar só de domingo, e os irmãos se reúnem na casa. Mas por que Atos dos Apóstolos começou na casa? Simples, porque não tinha templo. Porque não tinha templo. Mas à medida que a igreja cresceu, à medida que a igreja alcançou o mundo, foi necessário ter um lugar de reunião para os crentes. Imagine você, a nossa igreja é pequena, ela tem 200 membros aqui. Então imagine que nós deixemos o templo e passemos nos reunir na tua casa. Aí você vê aquela criançada, 30 crianças, pulando no teu sofá, derrubando louça no chão, uns irmãos que vai no banheiro e não dá descarga, entope a privada para você limpar depois do culto. Imagina. Aposto que em pouco tempo os irmãos vão falar, pastor, vamos alugar um templo novamente? Né? Então veja, irmãos, atacam o dízimo, que praticamente é o que mantém a igreja, é o que mantém a obra. Então, há muita teologia nova aí tentando desconstruir. Mas nós precisamos ser sensíveis se tais ensino tem vindo do Espírito Santo ou não. Porque não me interessa
o homem ser intelectual, ou ter um conhecimento largo da Bíblia. Interessa se ele está falando pelo Espírito Santo ou não. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo, ele fala de tudo o que ele ouviu. Ouviu onde? No céu. De quem? Do Deus, do Pai. Amém? Ok. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz nesse estar conosco para sempre é nos anunciar o que há de vir. As pessoas ficam indo em cartomantes, tentando adivinhar o futuro, porque elas não conhecem a Deus, elas ainda estão em trevas. O crente não precisa disso, mas o crente tem um auxílio poderoso do Espírito Santo. Muitos momentos marcantes e decisivos das nossas vidas não nos pegarão de surpresa. Nós seremos avisados antes. Preste atenção nisso. O Espírito Santo, ele nos anuncia o que há de vir. Está aqui no finalzinho do versículo 13. E vos anunciará o que há de vir. No livro de Atos, no capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou por intermédio de um profeta que havia na igreja de Jerusalém, chamado Ágabo. E o que ele falou? Ele falou que era para os irmãos se prepararem, porque estava vindo uma grande fome sobre a terra. E a Bíblia diz que esta palavra do Espírito Santo se cumpriu nos dias do imperador Cláudio. Olha que interessante, o Espírito Santo preveniu a igreja de Jerusalém de uma crise mundial que estava vindo. Olha como é importante nós deixarmos o Espírito Santo falar na igreja. Nós não podemos excluir o Espírito Santo. Nós temos que dar liberdade. Nós temos que dar liberdade, deixar o rio fluir. Amém. Em Atos capítulo 21, houve um outro anúncio do Espírito Santo, através do mesmo profeta, Ágabo, né? Por isso que é importante na igreja ter o ministério profético. Tá? E Ágabo, ele pegou o cinto de Paulo, colou na própria mão, assim, como se tivesse algemado, e disse: assim diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence este cinto, se subir a Jerusalém, será preso. Aí os irmãos falam: de quem que é, de quem que é, de quem que é? É de Paulo. Foi aquele desespero. Paulo não vai. Paulo estava obstinado para ir para Jerusalém. Ele queria ir para Jerusalém. Porque ele queria tentar convencer os judeus de que Jesus não era aquele monstro que eles estavam pensando. Jesus era o Cristo, era o Messias. Mas o Espírito Santo disse: não vai, porque se você for, você vai ser preso. Não podemos dizer que Paulo foi desobediente, mas podemos dizer que Paulo aceitou pagar o preço. Muitas vezes o Espírito Santo pode nos avisar de uma enrascada. Você pode pular fora, ou você pode falar: Deus, eu estou disposto a pagar o preço. Paulo disse ali no livro de Atos, capítulo 21, no versículo 13: irmãos, o que estáis fazendo, entristecendo-me e magoando o meu coração? Eu estou pronto não somente a ser preso, mas também a morrer pela causa de Cristo. Então, a Bíblia diz que os irmãos viram que não adiantaria falar com ele, que ele já estava decidido a ir. Né? Mas ele foi e foi preso. Né? Ele foi preso. Muito bem. Então, o Espírito Santo, ele fala conosco. Será que nós temos dado ouvidos à voz do Espírito Santo? No ano de 2008, eu estava em Itajaí. Nós estávamos numa convenção de pastores lá. Eu estava no hotel. E eu sonhei
que eu ia ao velório da minha mãe, em 2008. Foi mais ou menos maio de 2008. Eu sonhei que eu ia ao velório da minha mãe. Eu chegava naquele velório municipal de Caieiras e aquele velório estava lotado e não tinha onde passar de tanta gente. Era o velório da minha mãe. E eu chorava muito no sonho. Chorava muito, chorava muito, chorava muito. Quando eu cheguei perto do caixão, era ela mesma. E eu saí daquele velório arrasado, arrasado, arrasado. E eu acordei, irmãos, com a cama ensopada de suor. Eu acordei chorando de verdade. Eu acordei chorando. E aquela impressão estranha. Eu ajoelhei, orei. O sono fugiu. Fiquei pensando no que seria aquilo. Quando amanheceu, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. Falei, mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não aconteceu nada? Não aconteceu nada, não. Por quê? Falei, porque, nossa, eu tive um sonho assim, assim, assim. E ela falou, isso é sinal que eu vou viver muitos anos. Não era. Exatamente 14 meses depois, ela faleceu. E do jeito que eu vi o velório no sonho, estava o velório lá. Meu pai teve o capricho de contar. 36 carros, 2 vans e um ônibus. A polícia de Caieiras até achou que era um político que tinha morrido. Do jeito que eu fiquei arrasado no sonho, eu fiquei arrasado na vida real. Era Deus me preparando para o que estava para acontecer. Amós, capítulo 3, olha que interessante. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim, Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se você e eu pararmos para pensar bem, Deus sempre fala conosco. Você pode querer ouvir ou você pode não querer ouvir. Mas a grande verdade é que nós que somos igreja de Jesus Cristo, não andamos enganados. Ele, o Espírito Santo, nos anuncia o que há de vir. Por isso, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 13, diz, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito fala. O Espírito fala no louvor, o Espírito fala em oração, em profecia, o Espírito fala na palavra, no ensino, o Espírito Santo fala. O ministério do Espírito Santo, além de estar conosco sempre, também é estar em nós. Olha que coisa maravilhosa. O ministério do Espírito é estar em nós. Aqui no versículo 17, versículo 17 diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Se Ele está em nós, o que nós devemos fazer para conservá-lo em nós? Nós devemos tomar cuidados para não entristecê-lo. O que entristece o Espírito Santo? Palavras torpes, palavras mal faladas, atitudes impensadas, uma ira descabida. Sabe aquela coisa, matar a mosca com a marreta? Sabe?
Então, tudo isso entristece o Espírito Santo. Pode ser que, se nós entristecermos o Espírito Santo, você comece a ficar meio angustiado, desanimado, sabe? Sempre que o meu coração se entristece, eu aprendi a examinar o meu coração, voltar alguns momentos atrás, talvez algumas horas atrás, e detectar onde começou aquilo. Eu vou te dizer que Deus sempre mostra. Foi exatamente ali que você... E aí eu procuro reparar aquilo. Quando você perceber que você não ficou legal, que algo dentro de você não está legal, vamos cumprir o que está em Apocalipse capítulo 2, se eu não me engano, versículo 4, que diz: lembra-te de onde caíste. Precisamos nos lembrar onde nós entristecemos o Espírito Santo. Porque se nós conservarmos essa tristeza e não nos importarmos que ele se retirou de nós, pode ser que nós nos acostumemos a ficar sem ele. E aí não estamos mais debaixo da direção de Deus. Vocês estão acompanhando, infelizmente, esse caso da cantora Flor de Lis, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Um ministério bonito, uma mulher que tem 4 filhos biológicos, 51 filhos adotados. Ela tem uma instituição, né? Uma instituição beneficente lá. E agora a família dela foi acometida de tragédia. Eram todas pessoas envolvidas com a obra, gente. Eram todas pessoas envolvidas com a igreja. Olha onde chegou a situação. Olha onde chegou, né? Ainda antes de vir para cá, eu estava lendo uma notícia de uma cantora gospel aqui de Cuiabá, tentando se matar, se jogar de um viaduto, porque o namorado contou para a igreja que eles acabaram caindo e se relacionando sexualmente. E ela, envergonhada, estava tentando se jogar do viaduto. Agora veja, que ponto chegamos? De irmão, aliás, de um filho matar o pai, ainda que não seja pai biológico, mas é pai. Pai é o que cria, não é? Pai é o que cria. Olha que ponto estamos chegando. Pastores se suicidando. Pastores dando tiro na própria cabeça, se enforcando. Aliás, até me admira de pastor ter revólver. Né? Nunca tive coragem nem de comprar uma espingarda de chumbinho. Eu queria, porque tem uns gatos aprontando lá em casa aí. Mas tudo bem. Veja bem. Calma, irmã. Agora veja. Gente, o que está acontecendo? Eu vou dizer o que está acontecendo. O Espírito Santo saiu e não fizeram mais questão da presença dele. Quando o Espírito Santo sai e a pessoa não faz mais questão do Espírito Santo, outro vai entrar. Efésios 4:30. Olha o que diz lá em Efésios 4:30. Oi? Igreja preta? É. Boate, né? Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, sabe? Aquela casa que tudo é gritando, é brigando, blasfêmias, são ofensas, né? Toda malícia, sejam tiradas de entre vós. Antes, agora olha o que agrada o Espírito Santo. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui está no versículo 31, o que afasta o Espírito, e no versículo 32, o que atrai o Espírito de volta. E nós precisamos tomar esse cuidado, porque nós somos casa dele, nós somos habitação dele. Ora, se você tem um filho morando na tua casa,
Você não vai ter cuidados com o teu filho? Não tem hora de comer, não tem a hora do banho, não tem a hora de dormir, não tem a hora de acordar cedo. Quando você recebe uma visita, você não procura fazer com que aquela visita se sinta o melhor possível na tua casa, né? Semana retrasada, nós recebemos a irmã Amélia, lá de Indaiatuba. Ela veio resolver algumas coisas e pousou na nossa casa por 2 dias, 2 ou 3 dias. Uma senhora muito agradável, muito ética, uma senhora muito de Deus. E nós procuramos fazer o melhor para que ela se sentisse à vontade, porque quando nós vamos à casa dela em Indaiatuba, ela não sabe o que faz para nos agradar. Então procuramos deixar ela à vontade. O Espírito Santo é teu hóspede. O Espírito Santo é nosso hóspede. Podemos chamá-lo de hóspede invisível. Há um hóspede invisível em nossas vidas. Como você tem tratado esse hóspede? Como você tem feito ele se sentir na tua vida, irmãos? Não vamos perder esta presença, porque é ela que nos sustenta e nos mantém de pé, amém? Pelo fato do Espírito Santo estar em nós, ele nos orienta em como exercer o nosso ministério. Todos aqui têm um ministério a ser realizado na obra do Senhor. Ainda pode ser que alguns não descobriram, mas você tem um ministério a ser realizado na obra do Senhor. E o Espírito Santo, habitando em nós, ele nos dirige. Atos 8, 29. Atos 8, 29 diz assim: disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Coisa linda, né? Chega-te e ajunta-te a esse carro. Era mais uma carruagem que estava passando pela estrada que ia embora para a África. É a mesma estradinha que existe até hoje, que liga Jerusalém ao Egito. Quantas carruagens não passavam ali? Principalmente em época de festa religiosa em Jerusalém. Quantas carruagens? Mas o Espírito disse a Filipe: ajunta-te a esse carro. E ele se juntou. E andando ao lado da carruagem, a carruagem não estava em velocidade. O que ele ouviu? Ele ouviu alguém dentro da carruagem lendo Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E por aí vai. Então Filipe entendeu o que o Espírito queria dele. E perguntou ao homem lá dentro: ei, você está entendendo o que você está lendo aí? Ele falou: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Ele falou: estou aqui. O homem falou: pula para dentro. Pulou, nada mais era do que o servo da rainha de Candace. Alguns entendem que Candace era o nome antigo do Camboja. Filipe falou: isso aqui está falando do Cristo. Está falando do sofrimento do Cristo, desse Jesus que foi crucificado, entregue pelas autoridades, morto, mas ressurreto pelo poder de Deus no terceiro dia. E é nele que todo homem precisa crer e arrepender-se dos seus pecados, se quiser herdar a salvação. Filipe falou: o que eu preciso fazer? Ele disse: você precisa crer e ser batizado. O eunuco mandou parar o carro e disse: ali tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: você tem curso de batismo? Ele disse: não. Você vai na escola bíblica sábado à noite? Não. Você não é casado porque você é eunuco, mas você fuma? Então Filipe fez uma entrevista com ele, para saber se ele podia ser batizado ou não, amém? Não, amém. Diga não, amém. Pois é. Ele disse: eis a água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse:
nada, se creres de todo o teu coração. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Filipe desceu do carro, entrou na água com ele, o batizou, e dali foi arrebatado pelo Espírito Santo para outro lugar, e eunuco voltou alegre pelo seu caminho, porque agora tinha recebido a experiência da salvação. Tudo porque Filipe, que era o quê? O que Filipe era? Diácono. Ele era diácono. Tudo porque ele ouviu a direção do Espírito Santo. Uma alma se converteu. Amém? Muito bem. E este Filipe tinha 4 filhas profetisas, hein? O fogo caía na casa dele, viu? Quando tinha culto na casa de Filipe, era 4 filhas profetizando. Já pensou que bênção, gente? Era fogo para todo lado. Está pensando o quê? Né? Mas o Espírito Santo, ele nos orienta em como exercermos o nosso ministério e fazermos a obra de Deus. Pelo fato do Espírito Santo estar em nós, ele também nos dirige nas circunstâncias das nossas vidas. Ainda em Atos, capítulo 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6 em diante. Diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Interessante. Jesus não tinha dito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Mas olha só, eles tentaram ir para um lugar, o Espírito Santo falou, aí não. Tentaram ir para outro, o Espírito Santo falou, aí também não. Mas não é para ir no mundo inteiro. É para ir no mundo inteiro, mas debaixo da direção do Espírito Santo. É para pregar a toda criatura, mas debaixo da direção do Espírito Santo. Você percebe como o Espírito Santo te dirige? Então procure acalmar o teu coração quando algo não der certo para você. Procure acalmar o teu coração quando um plano teu falhar. Quando você chegar atrasado em um compromisso que você fez de tudo para chegar no horário. Preste atenção. Às vezes você tenta um negócio, não dá certo, uma compra não dá certo, ou uma venda e não dá certo. E nós temos que aprender a descansar em Deus. Se nós acreditamos que o Espírito Santo habita em nós e que Ele está dirigindo todas as circunstâncias das nossas vidas, entenda, se deu, deu. Se não deu, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Ele está em nós. E Ele sabe o que é melhor para você, amém? O ministério do Espírito Santo, ele, além de estar conosco sempre e de habitar em nós, o ministério do Espírito Santo também é glorificar a Jesus. Se você voltar lá em João, capítulo 16, no versículo 14. João 16, 14 diz assim, Jesus falando: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo glorifica a Jesus, irmãos. Há um mistério na Santa Trindade. Há um mistério nestas 3 pessoas benditas da Trindade Augusta. Há um mistério. Porque, se formos analisar à luz da Bíblia, as 3 pessoas, elas
desfrutam dos mesmos atributos. Nenhum mais, nenhum menos. Todos. Tudo que o Pai tem, o Filho tem. E tudo que o Filho tem, o Espírito tem. Tudo que o Espírito tem, o Pai tem. Por isso que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas há um mistério na Bíblia, percebido na Trindade, uma sujeição voluntária. O Pai se sujeita ao Filho, o Filho se sujeita ao Pai, e o Espírito Santo se sujeita ao Filho. E isto não diminui em nada a divindade deles. É apenas por questão de ordem, para que as coisas tenham ordem. Por isso Jesus disse, o Pai é maior do que eu. Por que ele disse isso? O Pai tinha algum atributo que ele não tem? Não. Porque ele se sujeitava à vontade do Pai. Eu estou aqui enviado pelo Pai, eu estou aqui em obediência ao Pai. Coisa que Satanás não fez, se sujeitar a Deus. E o Espírito Santo, por sua vez, se sujeita ao Filho. Porque Jesus está nos dizendo que o Espírito Santo, o Espírito Santo pode ser adorado, amém? O Espírito Santo pode ser adorado. Jesus pode ser adorado. O Pai pode ser adorado. Então você pode cantar como nós cantamos aqui, Pai Nosso. Ou você pode cantar, Jesus, Tu és a pessoa mais importante neste... Por que sua irmã Eliana lembrou dessa música? Por quê? Agora veja, você também pode cantar assim, Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a tua majestade. Então não há nenhum problema em adorar o Pai, adorar o Filho, adorar o Espírito, porque você está adorando a Deus. Mas tudo indica que há uma sujeição voluntária para que haja ordem. O Filho se sujeita ao Pai, o Espírito se sujeita ao Filho. E nesse quesito é que Jesus diz aqui no versículo 14, Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, se o ministério do Espírito Santo é glorificar a Jesus, irmãos, qualquer desprezo ou demérito à pessoa de Cristo indica a ausência do Espírito Santo. Vou repetir. Qualquer desprezo ou demérito à pessoa de Cristo demonstra a ausência do Espírito Santo. Por exemplo, o adventismo do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia insiste que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Lá na epístola de Judas, quando Judas diz assim, que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás, dizendo, o Senhor te repreenda. Era Jesus invocando o Pai para repreender ali Satanás. Isso é um demérito à pessoa de Cristo. Não porque Miguel seja qualquer coisa, porque Miguel é um arcanjo. Miguel é um anjo de poder. Segundo a Bíblia, responsável pela segurança nacional de Israel. O Pai falou para Miguel, Miguel, guarda o meu povo até os tempos do fim, e ele tem feito. Mas acontece que se nós admitirmos que Jesus e Miguel são a mesma pessoa, nós estamos dizendo que Jesus é criatura, e não criador. Porque arcanjo foi criado. Jesus foi gerado. É diferente. É diferente. É diferente. O Pai gerou o Filho na eternidade. Não criou o Filho. Não criou. Você pode criar muitas coisas. Você pode construir uma casa. Você pode construir um carro. Eu vi esses dias um caipira aí
do campo de não sei de que cidade, ele construiu um caminhãozinho. Ele pegou uma geladeira, só aproveitou o caixote da geladeira, pegou um motor de moto, pôs na frente, pôs volante, pôs luz de freio atrás. Ele montou a jabiraca lá, para ele levar as abóboras dele para lá e para cá, sabe? Ficou um caminhãozinho legal. Você pode criar muitas coisas. Mas filho, você só pode gerar. Você gera filho. Você cria coisas. Miguel não é Jesus, nem Jesus é Miguel, porque a Bíblia nos mostra que Jesus, em 1 João 5,20, é o verdadeiro Deus. Falar dos testemunhos de Jeová, então, nem precisa, né? Quando dizem que Jesus, eles realmente afirmam com todas as letras que Jesus foi criado. Então, todas essas mensagens que desmerecem Cristo, ou que diminuem Cristo, demonstra que o Espírito Santo não está naquela mensagem. Demonstra que o Espírito Santo não está falando ali. Porque o Espírito Santo ele veio para glorificar a Cristo. Ele vai proclamar a grandeza de Cristo, o reino de Cristo, a vitória de Cristo, a divindade de Cristo. É por isso que eu não acredito. É por isso que eu não acredito que é o Espírito Santo que se manifesta no movimento carismático. Eu não acredito. Eu não acredito que o mesmo Espírito que faz com que alguns ali falem em línguas estranhas, entre aspas, aceite que o sacerdote depois se vire para aquela imagem de 1 metro de altura que está no altar e reverencie ela. O Espírito Santo não divide a glória de Cristo. Quando ele vem, quando ele se manifesta, é para dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio para glorificar a Cristo. Por quê? Porque ele recebe do que é de Cristo. O que disse Jesus aqui? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Por que o Espírito Santo cura? Porque Jesus curou. Por que o Espírito Santo liberta? Porque Jesus libertou. Amém. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele faz este intermédio entre nós e a dispensa de Deus. Tudo que é de Cristo, o Espírito Santo traz até nós. Tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Eu estou sentindo falta da cruz aqui, porque toda hora eu olho aqui, a cruz está lá. Né? Tudo que Jesus conquistou na cruz, quem traz até nós é o Espírito Santo. Você precisa de cura, que foi conquistado na cruz, é o Espírito Santo que vai trazer. Libertação, é o Espírito Santo que vai trazer. O pecador precisa de salvação, é o Espírito Santo que vai trazer a salvação. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tudo que Jesus tem, é o Espírito Santo que traz. Se nós não reverenciarmos o Espírito Santo, se nós ignorarmos o seu ministério, se nós não tivermos esse cuidado de engrandecê-lo, de atraí-lo, então o culto não passará de uma reunião vazia. Porque sem o Espírito Santo, a despensa de Deus permanece fechada. É Ele que tem a chave. Você já percebeu quando nós cantamos louvores que glorificam diretamente a Jesus, a glória de Deus cai na igreja? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Glória a Deus quando a gente canta louvores, irmãos, que a igreja canta em coro. Você vê o poder de Deus caindo no meio do povo. Né? Então você diz para Jesus assim, Tu és a minha luz, a minha salvação. Nossa, credo. Eu fui num velório outro dia e o coro estava mais animado que isso. Né? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, aleluia. E aí, conforme a igreja vai cantando, e a igreja vai falando com o Senhor diretamente, tu, a glória de Deus enche o templo. Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. Melhore teu tempo de oração. Melhore. Vença o cansaço. Melhore o teu tempo de oração. Esta água está com você. Não estamos órfãos, não estamos só. E principalmente, não agimos independentemente. O Espírito Santo, irmãos, se retirará todas as vezes que ele for entristecido. Mas ele estará bem perto daqueles que o invocam em verdade. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela rica oportunidade de falar um pouco sobre o teu Espírito Santo, de falar um pouco sobre esta pessoa tão maravilhosa, esta pessoa que veio até nós pelo rogo do Senhor Jesus. O teu Filho amado te pediu e o Senhor não lhe negou. O Senhor enviou o Espírito Santo. Os anos passaram, os séculos passaram, mas a tua promessa não perdeu a validade. Enquanto estamos aqui agora, podemos sentir o teu Espírito Santo. Ele é esta pessoa maravilhosa que enche este lugar. Ele é esta pessoa maravilhosa que fala, que nos convence, que nos dirige, que nos instrui. Ó Senhor, nunca permitas que percamos esta comunhão. Nunca permitas, Senhor, que percamos esta ligação contigo. Ó Espírito Santo, enche este vaso vazio. Olha este vaso seco, Senhor. Transborda-nos, Senhor, para que possamos dar para ti frutos dignos de arrependimento. É o que nós te pedimos e te agradecemos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus!